O paredão você consegue treinar, fazer vários exercícios técnicos que depois você usa para jogar futebol. Hoje a molecada, né, eles querem jogar futebol. E eu falo para o meu filho, para você jogar futebol, eu falo de 3 pilares. 3, né? Tem mais. 3 principais para você jogar um bom futebol. Que é você saber dominar uma bola, porque toda hora você está dominando uma bola. Saber passar uma bola e saber conduzir uma bola. Então isso aí são 3 pilares que o cara tem que saber muito bem. Se ele souber muito bem, ele pode ser um bom jogador. Depois vem físico, velocidade, força, profissionalismo dentro e fora do campo, entendeu? Tem, assim, coragem. Eu falo que o jogador precisa ter coragem de fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta você ter um monte de coisa, chegar lá no campo e você fica com medo. Iniciativa, né? Exatamente. Você precisa ter atitude, né? Entendeu? E eu falo para ele. E esses são os pilares. Aí depois, é claro, volta, repito, tem que saber chutar, saber dominar uma bola no peito, saber cabecear uma bola. Mas quem não sabe cabecear pode jogar um bom futebol. Não sei cabecear, mas você não joga só cabeceando. Na verdade, a bola corre no chão. Né? Então eu sempre falo para ele, isso são os 3 pilares para se jogar um bom futebol. Aí para você se jogar acima, você tem que ter mais coisa. Tem que ser diferente da maioria, né? Tem que ser diferente. Aí você estava no Guarani, foi dispensado, que para mim era uma coisa normal, não é nada de um bicho de 7 cabeças para mim. Você fala pela idade, mas também porque acontece nos clubes. Momento de oscilação. E vai para Ponte Preta. Para Ponte Preta. Aí lá eu fiz uma avaliação, o treinador, né, o professor Lídio de Carvalho. Eu era dentro de leite ainda, né? Naquela época Dentinho, né? Dentinho, dentro de leite, Dentão. Né? Então eu era dentro de leite, eu tinha 13 anos. Aí eu fui fazer uma avaliação com o Sub-15, né? Hoje o Sub-15, contra o Sub-17. Né? E entrei lá no segundo tempo, acabei fazendo o treino. É bom, né? Até achei que foi bom. O seu Santos, né? O Santinho me chamou. Olha, garoto, vem cá. Ele falou, você não joga de lateral? Eu falei, não jogo, velho. Não joga, não jogo, sou zagueiro. Porra! Eu sou zagueiro. Falei, você não é baixo para zagueiro? Eu falei, eu vou crescer. Aí ele falou assim, mas quantos anos? Que ano você é? Eu sou 68. Ele falou, tá bom, vai pra lá, pode ir. E aí já acho que no dia seguinte, naquela época não tinha nem telefone, né? Aí alguém ligou para alguém que veio me avisar que eu tinha que estar no Moisés Lucarelli na sexta-feira à noite, isso foi numa terça, eu acho. Então, aí numa quinta-feira, não me lembro se foi uma quarta, uma quinta-feira, falaram, ó, você tem que estar sexta-feira à noite, porque a Ponte vai sair de manhã para fazer um jogo em Catanduva. Aquela correria, aquela loucura, né? E aí foi minha primeira avaliação. O quarto zagueiro era o capitão do time, mais velho que eu, estava com um furum. As coisas vão, né? O universo vai se encaixando. Quando você faz uma coisa com muito amor, com muita dedicação, sonha com aquilo, não que eu sonhava, mas assim, né? Mas era muito dedicado. O universo conspira para que aquilo dê certo. Aí ele estava com um furum, foi lá no primeiro tempo e não conseguiu jogar, eu entrei. Acabei jogando muito bem e assim começou a minha história lá com o Cleiton. E tem uma história que eu considero meio inusitada, que aconteceu, acho que foi, se eu não me engano, a sua estreia como profissional, que foi com o Cilinho, que te colocou de meia. E você foi bem pra caramba e fez até um gol de falta, se eu não me engano. Foi contra o Santo André, né? Se eu não me engano, foi contra o Santo André. É que eu gostava de jogar, eu sempre gostei de fazer gol, gosto até hoje. Hoje já é mais difícil, né, pai? E eu sempre gostei de fazer gols, né? Então, eu tinha essa qualidade para jogar no meio de campo. A maioria de treinadores que eu tive, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, vieram falar para jogar no meio de campo por causa da minha qualidade de passe e principalmente minha qualidade de chute.
né? E a minha visão de jogo que eu tinha. Então, eu conseguia lá de trás fazer passe longo, enfiando o atacante nas costas do zagueiro. Então eles imaginam, pô, se o cara faz isso lá de trás, imagina se ele estiver aqui mais perto. A ideia era essa, né? Mas não é bem assim que funciona. E aí o Cilinho, eu não lembro se, não sei o que aconteceu, começou a me colocar no meio e acabou dando certo. E nesse jogo contra o Santo André, o meu primeiro gol nos profissionais da Ponte. Eu realmente fiz um bom jogo contra o Santo André, fiz gol, se eu não me engano, contra o time de Jaú. Foi um começo bem legal. E da Ponte Preta, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, você foi vendido para um time, acho que da Suíça / Itália, né? Teatro. Era Na verdade, quem me comprou na época foi o Como, da Itália, através de um empresário que acabou ajudando a Ponte Preta, dando dinheiro, né? Dando não, fazendo os negócios, né? Que acabou ajudando a Ponte Preta, que era um momento muito difícil para muitos clubes, né? Inclusive para a Ponte Preta. Ele acabou ajudando, em troca disso, obviamente, a exclusividade. Hoje nós falamos de exclusividade de venda, era dele, né? Então ele acabou encontrando nesse momento esse clube da Itália, que era o Como, era o Gentili, o Gentili que jogou no Mundial de 82, né, na Itália. Eu acabei indo para a Itália, mas o Como ele me comprava, mas não podia me inscrever. Então aí o que aconteceu? Quem me inscreveu foi o Chiasso, que é divisa com o Como, né? É igual Santa Bárbara americana, apenas por uma rua. E meu passe acabou indo para o Chiasso e acabou voltando emprestado por 6 meses para o Flamengo. Coisa que às vezes muita gente não sabe. Bastidores, né, do futebol. Aí foi emprestado do Flamengo, ficou 6 meses no Flamengo, 6 meses. E depois foi para Bélgica. Fui para a Bélgica. O diretor do Flamengo, até, eu sempre me esqueço o nome, ele acabou me chamando para tentar uma renovação, mas naquela época tinha um plano Collor, não vai lembrar, né? Você nasceu muito novo. Eu lembro do Collor. Mas se você perguntar, você vai ter do plano Collor, que travou, né? Pegou o dinheiro, bloqueou. Então ele veio falar comigo, me chamou para tentar renovar meu contrato, emprestado por mais um ano, com uma opção de compra de $1 milhão, que foi o que o Como tinha pago, segundo informações, né? De ir lá para a Ponte Preta. O time de lá não queria fazer isso, ele queria vender. Então ele falou, se pagar agora eu vendo. E eu falei, não tem jeito. Aí a gente acabou conversando, e aí naquele momento lá eu acabei escolhendo também. Teve até uma sondagem do Vasco também. Não, o Vasco foi antes, uma puta confusão danada, até por causa dessa confusão, meu contrato tinha acabado com a Ponte Preta, eu fiquei um puta tempo sem contrato, fiquei treinando em casa, ia correr, quem lembra da história sabe que eu ia correr aqui para me preparar, porque mesmo sem contrato eu ainda era convocado pelo Lazzaroni, entendeu? Então assim, foi uma confusão muito grande, coisas que foram acertadas inclusive por mim também, mas que depois com o tempo, né, você vai falando, você vai entendendo melhor os negócios que vão acontecendo e que você não fica sabendo. E quando eu fui contestar, perguntar sobre situações, por exemplo, e o meu direito de 15%, naquela época o jogador tinha direito de 15%. Ah não, porque não vai ter dinheiro na negociação. Eu falei, pô, como que não vai ter dinheiro na negociação? De graça? Ah não, então o negócio está melado, aí aparece o Flamengo, e eu, né, querendo fazer um negócio, e eu, puto da vida, por causa dessa situação, acabei assinando com o Flamengo, né? Então o acordo que eu tinha com o Vasco para mim morreu, porque eu não tinha assinado, mas morreu e eu acabei no Flamengo, deu aquela confusão toda. E por causa dessa situação, eu não queria fazer mais confusão. Eu falei, não quero mais confusão, quero brigar, quero paz, quero jogar futebol, vou para a Europa, vou lá, vou arrebentar lá, daqui a pouco eu estou num clube grande. E eu acabei indo para a Bélgica. E esses bastidores de futebol, assim, eu estou escutando bastante agora por conta de estar aí no meio, né? E eu escuto tanta coisa, cara, que a gente nem imagina. A gente está do lado de cá, nem imagina como funciona. O Aritana mesmo contou para mim que ele foi vendido sem saber. Falaram para ele, ó, você tem que se apresentar no Japão.
E vai, simplesmente assim. E eu acho muito legal, porque às vezes o telespectador, eu no caso, as pessoas que não imagina, ele fala, pô, mas o fulano de tal não quer ir pro time tal, ele quer ir pro time lá. Mas por que que ele vai pra lá? Não é tão simples assim, né? Você envolve um monte de coisa, né? Eu vou ser bem sincero, a questão financeira, não tem outra situação. É claro que em determinadas situações, você vai falar assim, você vai jogar depende de idade, depende de algumas coisas. Você pega um jovem de seleção brasileira. No meu caso, você vai para a Bélgica ou fica no Flamengo? Eu hoje, é que eu não quero ficar voltando para trás e estou feliz. Fui feliz e nem sei se é justo assim, mas assim, o que você mudaria? Não teria ido para a Bélgica. Pô, eu estava no Flamengo, cara. Eu tinha que ter brigado com os caras lá e falar, vocês não vão deixar eu ficar aqui? Quer saber? Vou ficar na minha casa. Para obrigar eles a me emprestar mais um ano para o Flamengo. Pô, é Flamengo, cara. Não, e eu era da seleção brasileira. Bem ou mal, eu tinha jogado na seleção, só não fui para o Mundial. Então, até outubro de 89, pô, participei das Olimpíadas de 88, Copa América de 89, eliminatórias de 89, até o gol contra a Itália em 89. Depois eu não fui, depois eu não fui mais para a seleção por causa desse problema. O Eurico Miranda, diretor da CBF era o Eurico Miranda. O Eurico Miranda o que quer? Hoje a gente dá risada. Hoje eu dou risada. Na época a gente não dava risada. Não queria rir não, né? Então assim, aí eu fiquei.